Imagine criaturas que habitam as sombras de florestas densas, se escondem nas profundezas de lagos misteriosos ou espreitam nas montanhas mais remotas e inexploradas do planeta. Conhecidos como criptídeos, esses seres estão envoltos em um véu de mistério que desperta tanto o fascínio popular quanto a desconfiança da ciência. Avistamentos repentinos, histórias transmitidas por gerações e relatos quase sobrenaturais mantêm viva a presença dessas entidades que, mesmo sem provas concretas, parecem existir em um limiar entre o imaginário e o real. O que faz com que esses relatos atravessem os séculos e por que tantas culturas ao redor do mundo insistem em proteger essas lendas, mesmo que sejam vistas apenas como mitos? Aventure-se com a gente no Mundo Freak Confidencial de hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o criptídeo de Jacarepaguá. E para me ajudar, temos aqui ela, nossa criptídia de Campinas, queridíssima Jay Carrillo. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente não vai falar do meu criptídeo favorito, porque temos dois episódios só pra ele, nosso querido Mothman. Então, vamos falar de diferentes criptídeos, alguns que eu nem conhecia. E eu tô muito animada que eu tô com uma das minhas mesas favoritas, que eu vou perturbar todo mundo aqui hoje. É isso. Porque é uma mesa de mogno, de mármore, de madeira de lei, de... Ô, meu caralho, quando você for falar... Ai, muito obrigada aqui pela essa mesa maravilhosa, também fazer a mesma piada, tá? Você não fala porque você é trouxa. E temos aqui Lucas Belaminuti. E hoje temos o meu peptídeo favorito, que é o Jacaúna Luminoso. E se você quer descobrir o quão brilha o Jacaúna, fica aqui com a gente. Temos aqui também nosso queridíssimo O Hell. E aí, pessoal, beleza? Eu queria que fosse só uma lenda o fatura do meu cartão Pinguari. Esse aí bom. Esse gosta de dar susto. Esse aí, ó. Esse dá pesadelo até. Galera, hoje a gente vai falar sobre os criptídeos, esse conjunto de criaturas da criptozoologia. Não sabe sobre o que é isso? Porque você tá escutando o Mundo Freak agora, de começo, né? Porque a gente já fez um episódio desse aqui. Que é o quê? São criaturas ditas como míticas que são caçadas e existem crenças de que elas existam até hoje. Por exemplo, o Pé Grande, né? O Monstro do Lago Ness, etc. Fizemos aqui uma seleção de criptídeos que há muito tempo nós não falamos. E eu vou fazer uma revelação aqui hoje, hein? Estava eu no TikTok e eu aprendi algo muito importante sobre a natureza dos pé grandes que eu vou revelar no podcast. Mas antes da gente começar esse papo bem doido, eu tenho um recado bem importante pra você. Dezembro é o mês de começar a pensar no que a gente fez que deu certo esse ano, e muita gente que me escuta fica com aquele comichão de querer trabalhar com o que gosta. Olha, eu posso falar que tenho o privilégio por ter conseguido transformar a minha paixão por podcast naquilo que me sustenta, e ainda chamando um monte de gente legal pra trabalhar comigo. Hoje em dia a gente tem um monte de oportunidade para quem quer trabalhar com uma porção de tema, mas uma coisa todas essas oportunidades têm em comum: você precisa entender e aprender tecnologia. Mas a boa notícia é que conhecimento nunca foi tão acessível, tão barato. E para você que quer um conhecimento acessível, didático e naquele precinho, por que não se juntar com quem já tem a qualidade mais que comprovada e ainda um desconto? Por isso, a gente sempre recomenda a Lura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Com o valor de uma matrícula, você tem acesso a todo o conteúdo da plataforma. Às vezes, você quer criar, por exemplo, um perfil de rede social monetizado, com imagens que você aprendeu a editar. Às vezes, quer aprender a editar um vídeo ou roteirizar até um podcast. Às vezes, você quer falar sobre essas possibilidades no seu próprio trabalho, mas você não tem meios de como ensinar isso para as pessoas. Tudo hoje em dia no mundo precisa de tecnologia e conhecimento, e a Lura tem o que é preciso para mergulhar nesses saberes, e é claro que o Mundo Freak com a Lura garante aquele descontão para fazer sua matrícula no precinho. Vai lá no post desse episódio, lá no nosso site, pega teu cupom de desconto ou o link, acessa o link que tá lá
e também vai estar tudo nas nossas redes sociais, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma DM lá pra gente, que vamos mandar o link aí pra você e te ajudar, qualquer instrução que você precisar, qualquer orientação, porque você não pode perder a oportunidade desse descontaço aí de final de ano. Então, galera, antes da gente continuar esse episódio, eu tenho apenas um único recadinho, primeiramente agradecer, chegamos em dezembro, finalmente sobrevivemos, né? Primeiro agradecimento a todos, obrigado, gente, salve de palmas aqui pra gente. Pra mim e pra vocês que me escutam aqui, pra toda a galera do Mundo Freak também, que a gente sobreviveu. E é isso. Então, ó, falta só a reta final ali, gente. Eu sei que tá todo mundo... tá todo naquele clima ali, né? Então, ó, reta final aí pro final do ano. Mundo Freak Confidencial vai entrar num recesso, assim como todas as produções do Mundo Freak, mas a gente volta em janeiro, não tudo, mas janeiro a gente volta com o Mundo Freak. Nós teremos nosso último episódio no dia 26 de dezembro. E em breve vai rolar aí, ó, making off do podcast Operação Prato aqui no Mundo Freak, assim como a gente fez lá com os podcasts do Ivan desde o início, né, Casa Evander, etc e tal. Por que não fazer um episódio making off aqui no Mundo Freak, só que com a galera que produziu, né? Então, se vocês quiserem deixar uma pergunta, deixem preparadíssima uma pergunta, pode deixar nos comentários aqui no site ou no Spotify, ou enfim, né? Eu vou pedir pra Sabrina criar um post semana que vem, e quando você ver, você vai lá, Andrei, tinha uma pergunta aqui que você pediu pra eu elaborar, vou elaborar e vou colocar aqui pra vocês. E aí a gente vai responder algumas perguntas que vocês colocarem, se a gente viu ET, se a gente não viu ET e tal. Já que aí o podcast da Operação Prato tá acabando, né? Produção nossa. Então é isso, gente. Só queria deixar essa visão aí pra vocês e é isso. Um beijo no popô. E vamos falar sobre criaturas horripilantes. Lembram? Criaturas horripilantes. Tinha nossa intro... Enfim, tô me demorando, me alongando demais. Eu prometi que ia ser rápido e foi rápido. E é isso. Bora pra esse papo maravilhoso. Gente, criptídeos são essas criaturas misteriosas que, embora sejam bastante fascinantes, permanecem sem comprovação científica. Talvez porque não existam, né? Mas o Andrei não tá o Andrei cético aqui hoje, não. Hoje eu vou ser Andrei Believer, porque tem cético demais aqui hoje, então eu vou fazer o contrabando. Eu vou matar no peito contra esses 3 céticos aqui hoje e eu vou entregar a melhor teoria de pé grande que eu escutei no TikTok em breve. Mas a ideia geral é que a criptozoologia, ela é uma pseudociência, né? O que é uma pseudociência, né? É uma espécie de conhecimento que não é validada por pares científicos ou não utiliza um método que consiga ser replicável e blá blá blá, por aí vai, né? Essa área atrai um público diversificado, que tem um entusiasmo, inclusive, bastante crescente por esses seres enigmáticos que escapam às lentes, não só da ciência, como dos nossos olhos, né? Os criptídeos podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com as suas características físicas ou habitats, né? Tem os aquáticos ou semiaquáticos, como o famoso monstro do Lago Ness, que viveriam em lagos, rios ou mares. Tem os terrestres. Se você adivinhar, ouvinte, o que os terrestres habitam? Exatamente, a Terra. Florestas, montanhas remotas e por aí vai. E tem os hominídeos, que são o quê? São aqueles que comumente são associados a um braço evolucionário da humanidade, né? Então a gente tem os pé grandes, as quates e por aí vai, né? São esses humanoides mais peludões. E também tem os alados ou que voam, né? Como o Mothman, que já temos aqui, como a Jay brilhantemente falou. Temos os 2 episódios aqui. Alado é muito mais legal que voador, cara. Gostei. Criptoalado. Olha que maneiro. Criptoalado. Pô, perfeito. Tem um Thunderbird, né? E apresentava ali o MTV, que é dos Estados Unidos. Nossa, que doloroso. Foi muito ruim. Pegou eu tô aqui servindo bem pra servir sempre. Vamos começar então, falando sobre hominídeos. Temos aqui o primo do pé grande do Sasquatch, porque é isso. As pessoas precisam encontrar familiaridade. Vamos falar aqui do abominável Homem das Neves, ou seu Madruga vestido de casaco naquele episódio do Chapolin. Que eu tinha medo. Eu tinha muito medo daquele episódio do Chapolin. O Yeti mais magro, né, que já existiu. Eu vou fazer uma comparação que eu nunca vi ninguém fazendo antes. Aqui é novidade, o negócio é no pelo aqui. Eu reconheço muito o pé grande como talvez uma preguiça gigante. Opa! Vocês já viram os fósseis da preguiça gigante? Sim. Os fósseis dela, né? Se você não considera as garras, porque eu não sei se as garras funcionalizam direito, né? Mas ela lembra muito um hominídeo. Ela não é um hominídeo, mas a preguiça ela já chegou a ter um tamanho de mais de 2 metros de altura. A preguiça pré-histórica. Ela cavava túneis gigantes. Nós temos túneis na América do Sul
gigantíssimos, onde você pode ver toda a estrutura que elas cavavam debaixo da terra e as marcas das garras gigantes da preguiça e tal. E eu fico pensando se o abominável Homens das Neves não vem de encontrar uma criatura parecida ou similar ou do mesmo esquema de uma preguiça gigante, alguma criatura que hoje em dia ela não é mais gigante. Então, eu discordo um pouco disso. Eu acho que a preguiça gigante vai estar ligada com outro animalzinho que nós vamos falar mais pra frente aí, que é uma piguari. Mas eu acho, cara, que os Yetis, por exemplo, pode ser muito qualquer fóssil de primata pré-histórico, né, cara? Tipo, Gigantopithecus, qualquer coisa dessa pode ser associada, né, ao Yeti. E sem falar que, obviamente, né, vários dos avistamentos e das provas coletadas até então se mostraram depois serem de ursos, né, de animais das regiões onde esses Yetis eram avistados, né. Então nunca teve nada. O Mapiguari e o Yeti, eles são primos também do Sasquatch e do Yowie, que é da Austrália. Deve ser uma família muito legal, imagina a reunião de família. Tudo parecido. Mas em relação ao que vocês estavam falando de fósseis e etc., na década de 50, os caçadores de Yetis, eles se reuniram no Himalaia e o governo do Nepal chegou a regulamentar essas expedições para procurar essa criatura, né? E daí em 59, exatamente, em 59, uma expedição financiada pelo Tom Slick trouxe uma mão mumificada do Yeti. Não contente, ele ainda achou outra evidência, que era um couro cabeludo de um Yeti. E depois de um tempo, eles pesquisaram, né, para ver o que era, e era de um animal chamado seral, que é comum ali naquela região. Então, tipo, muitos animais grandes são confundidos com esse tipo. Sim. Porque é aquele negócio, né? Você tá no meio do mato à noite, um barulhinho, né? Não, e sem falar montanha, nevasca, um avistamento ao longe, né, de uma montanha, você qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Imagina, chega o agente do governo nepalês, com licença, senhor, você tem licença para caçar esse Yeti? Pois é, velho. É tipo, tanto que geralmente eles são vistos por alpinistas, né? Eu acho que a única coisa boa que eu vi no History Channel foi um documentário sobre o Yeti, que eles fizeram exatamente isso. Eles foram naqueles museus de Yeti que tem lá na Índia, Tibete, não sei o que, pegaram amostras do que lá estava exposto como sendo pelo de Yeti, como sendo couro de Yeti, os caras e fizeram análise de DNA, e isso que eu falei, todas as amostras deram que eram animais da região, e pelo de iaque, pelo de urso, pelo de cervo, não teve nada, nenhum tipo de material lá que foi inconclusivo, ou que era de algum animal, tipo, sei lá, esse DNA nunca foi visto antes. Todos os testes apontavam sempre para animais que já existiam, ou que existiram naquela fauna. E supostamente, os avistamentos dos Yetis, ou Yeti, né? Não sei se é uma família de Yetis, eles começaram ali em 1921 com a expedição britânica. Então, antes disso... E britânico, como não entende porra nenhuma, tava lá na terra dos outros. Exatamente. Tem um urso no meio da montanha. Lá, é o Yeti. Olha lá, a gente tá aqui num lugar desconhecido. Um homem branco na terra desconhecida, explorando, fazendo cagada, com medo, peso na consciência. Sem falar também, Luca, começando a conhecer os opioides da região, né? Porque... Mano, e você tá ali no Monte Everest, seu sangue não tá nem trabalhando direito. Pior, né? Você já tá com o ar rarefeito na cabeça, dá uma baforada aí. Já era, tio, ver Yeti até onde não tem. E o Yeti faz muito sentido porque a maconha vem do Himalaia. Não sei se vocês sabem, mas existe um platô. Essa frase Himalaia. é ótima, né? O Yeti faz muito sentido porque a maconha vem do Himalaia. Porque a maconha vem do Himalaia. Mas a maconha, ela vem de um platô no Himalaia, onde ela é uma planta extremamente adaptada à região, que ela precisa da umidade da região, das cortinas de umidade que passam pela região e tal. Hoje em dia, se você for no Himalaia, você encontra grandes florestas de maconha, mas elas não são mais as maconhas originais também. Elas são nativas de lá, mas elas são maconhas que a gente cultivou e escaparam da gente, e como elas são maconhas que crescem muito melhor e se adaptam muito melhor, elas acabaram tomando todo o local e levando a maconha originária à extinção. Mas a maconha, ela vem do platô do Himalaia.
Mas voltando um pouco nos bichos gigantes, não sei se vocês já viram o orangotango gigante. Porra. O orangotango, ele tem um parente que já foi extinto dele, né? Mas que vivia nas florestas de bambu da China, que ele era um orangotango, só que 4 vezes maior que um orangotango. Imagina, o tamanho. Um orangotango tem o tamanho de uma pessoa. Imagina um orangotango gigante, 4 vezes maior, e ele vai, tipo Tarzan, assim, se locomovendo, enquanto as patas de baixo, que não são pés, né? Ele tem mãos em vez do pé. As patas de baixo, eles vão meio que caminhando, pulando na terra. As patas de cima vão usando os bambus e contorcendo os bambus para se locomover. Eles fazem túneis, verdadeiras rodovias, onde os orangotangos gigantes iam usando os bambus para se locomover mais rápido do que eles poderiam correr, por exemplo. Um negócio muito incrível, assim, de imaginar. E eu fico pensando se não encontraram, talvez, fósseis de um bicho tal qual o orangotango gigante, mas o relativo da região do Nepal, ou encontraram o bicho mesmo, né? Terminaram a extinção do coitado do bicho, que já não estava mais pra lá do que pra cá. Mano, eu tenho quase certeza também. Tem uma... É aquela história dos monges que acham o esqueleto de mamute e acham que são ciclopes, né? Pela má interpretação de como cresce o chifre deles. Não, da tromba, né? Porque se você vê, por exemplo, hoje o osso de um... Da tromba, perdão. Tem um buraco. Não é? Exato, né? Tem um buraco. Então a pessoa achava que ali era a órbita, né, do olho do ciclope, mas na verdade era o buraco de onde saía a tromba, né? Então isso é uma má interpretação da questão. Mas estava eu no TikTok e eu tô achando isso muito cético, tá? Porque o que acontece? Tem um cara no TikTok, eu imagino que seja americano, não sei, ele fala inglês, né? Que ele incorpora um alienígena. Em uma grande plateia. Começamos. O nome do alienígena é Bashar. É Bashar. É um carequinha, assim, né? E aí ele fala de uma maneira muito engraçada. É a Sheiliane gringa, né? E ele começa a falar em dado momento. E o rolê dele é responder perguntas de uma plateia, né? Provavelmente depois de vender um ingresso muito caro, eu imagino. E ele responde perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais, né? E sempre tem resposta pra tudo, né? Porque afinal de contas ele é um alienígena. Naturalmente, o alienígena sabe mais da gente do que a gente. Em dado momento, uma pessoa faz uma pergunta falando: Bashar, eu queria que você me explicasse os pé grandes. E ao invés do cara falar, você está louca, querida? Você está provando de toda a vegetação do Himalaia? De toda a maconha do Nepal? Não, isso aí é por sua conta aí que você está falando aí. Ele falou o seguinte: eles existem. Eles são um braço evolutivo hominídeo que evoluiu independente da gente. E é um braço que não foi alterado geneticamente pelos alienígenas. Que tem esse rolê, né? Que a gente tem parte do DNA alienígena, né? Então eles não foram e tiveram uma evolução natural. Parte dessa evolução natural foi aprender o que Bashar chamou de sleepwalking, que é se aproveitando de vórtices dimensionais para atravessar dimensões. Ai, caralho. Eles são mais foda que a gente, então. Sim, não, a gente que é primitivo, tá louco? Pra começar, né? Mexeram no nosso DNA aqui, a gente não tá nem puro, mano. Então, isso que falando, os alienígenas então não ajudaram a gente, eles atrapalharam a nossa evolução, então, na verdade. Não, eu imagino que teve aquele rolê lá que eles queriam uns escravinhos pra fazer as pirâmides, porque tem a galera que acredita nessa porra aí. O Yeti, ele não se mostra pra gente porque ele não quer ferir a primeira diretriz. Ele olha pra gente e fala, esse povo não evoluído o suficiente, vou deixar eles evoluírem naturalmente. Essa ralé aí, sabe nem o que tá falando. Exatamente. Então eu gostaria de compartilhar aqui com o nobre ouvinte um conhecimento do Bashar, decidiu compartilhar com a gente, que é por isso que a gente não consegue encontrá-los com facilidade. Seu algoritmo deve ser todo fodido, né, André? Puta merda. Cara, você não tem ideia. Qual é o nome do passinho deles, o walk deles aí? Pô, mas se você for ver aquele vídeo lá do Pé Grande clássico, que vai estar o vídeo aí no post do episódio, você vai ver que ele deu uma andadinha meio esquisita mesmo. Ali é o deslize... Uma passada deslizante. Exatamente, é a passada... Enfim. Tem um santuário de orangotango, que eu tava vendo no documentário, e eles eram orangotangos que eles cresceram muito perto de uma vila. Uhum. E eles pegaram hábitos humanos. Então tem alguns frames de câmera assim deles filmando o orangotango, que o orangotango tá com uma tábua de madeira,
um martelo e ele tá martelando a tábua. E ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não entende que você pega o martelo, a tábua e um prego e você prega na tábua, né? Mas ele tá imitando o que ele viu os humanos fazer. Então tinha outros que faziam, tipo, pilhas e sentavam para comer um de frente pro outro, como os humanos faziam. Então tem vários comportamentos que os hominídeos, que são nossos parentes mais próximos, né? Eles pegam da gente, que é muito interessante, assim. Eu fico pensando que maluco seria você ser um britânico explorador que tá em uma terra desconhecida, com medo da população local, com medo de vários mitos que você vai encontrando pela frente. Você não topa com um hominídeo desses. Talvez um bicho normal, tipo um orangotango, mas que imita um comportamento de uma vila ou que faz alguma coisa parecida com o humano, né? Pra dar aquele tilt na sua cabeça, pra mexer com você, né? Isso que eu ia falar. Eu tenho problema, no geral, com macacos, orangotangos, etc. Eu não gosto de ver, porque me dá aquela sensação de um canivete. Eu não sei o que acontece. Eu tenho uma sensação de estranheza tão grande quando eu vejo esses bichos, que eu falo, não vai rolar. Porque é muito parecido com a gente, só que não é a gente. É muito esquisito. Eu não consigo ver. Tanto que o Andrei teve uma vez que me fez ver uma gangue de macacos brigando. Como é que é? Eu fiz o quê? Você... eu quero uma pauta de animais assassinos. Achei que era aqueles macacos indianos que roubam. Deve ter sido. Eu tive que achar umas notícias de macaco roubando crianças, sabe? Então, porra, o Andrei não mexe cada um. Porra, o macaco é da hora demais, mano. Que isso? Não, eu detesto. Mas isso que o Lucas estava falando sobre os orangotangos imitarem, tipo, ações humanas, não tem só isso, né? Tem relatos, inclusive, de comunidades de chimpanzés, por exemplo, em que eles desenvolveram o uso de ferramentas, por exemplo. Eles confeccionavam ferramentas para conseguir... Teve uma pesquisa recente que saiu sobre isso, não foi? Sim, para comer, para tipo, acessar certos alimentos que tinham na região e tal, e tipo assim, essa comunidade desenvolveu o uso de ferramentas que outras comunidades não usavam, né, que não tinham a expertise dessa comunidade para conseguir o alimento com aquilo. Então, cara, o macaco é um bicho sinistro e um bicho assassino também, né, como diria. Olha lá, começou. Não, mano, sinceramente, eu tenho a sensação muito estranha com esse tipo de animal. É muito um canivete, é muito parecido com a gente, bate uma estranheza horrorosa. Eu acho que eu seria claramente um querido britânico branco visitando a terra dos outros e achando que tudo é um monstro. Você não seria um querido britânico branco, gente. Mas pulando um pouco da paleontologia para antropologia, eu acho que tem um quê de culpa, assim, porque o ser humano ele é acreditado como uma das causas que eliminou todos os nossos parentes hominídeos, né? Pelo menos os mais próximos. Não antes a gente trepar com todos eles e ter DNA deles misturado ao nosso, mas a gente eliminou vários dos hominídeos que eram co-presentes com a gente. E eu acho que rola um pouco de culpa antropológica aí, né? Nessa história de, achamos o hominídeo perdido, o elo perdido entre a humanidade e o primo distante já extinto. Aí, tá vendo, gente? Nós não matamos todo mundo, não. Ó. Tem um aqui ainda, tal, essas paradas assim. Nós acasalamos com eles. Na real, a gente destruiu o habitat deles. A parada era essa. A gente é um povo muito sujo e que a gente vai destruindo e desmatando tudo e acaba com o habitat de geral, né? Mas eu acho que rola um pouco de culpa antropológica por trás dessas histórias, assim, nem que seja num nível de subconsciente coletivo, algo assim. O ouvinte de humanas vai adorar o que eu tô falando agora. Você acha? Eu nunca tinha pensado sobre isso, não. Eu acho que tem muito essa coisa que a gente tem de humanizar animais, assim. Isso que eu tava pensando mesmo. Ou então de lidar com a estranheza. De ver algo que você não conhece, que nunca viu na vida. E essa é uma forma psicológica do seu cérebro se proteger de algo muito estranho que você nunca viu na sua vida, entendeu? Eu não sei, eu acho que tem mais a ver com o lance de Cara, a gente humaniza cachorro e gato. Imagina um macaco, então, que é muito mais parecido, assim, né, cara? É muito mais fácil. Eu ia até falar pra você, Jay, não assista, então, os novos filmes da franquia aí do Planeta dos Macacos, que você vai passar. Não! Eu não assisto, eu nunca assisti. Eu assisti, eu acho que é o começo de... como é o nome daquele filme chatíssimo do Kubrick, que começa com os macacos lá batendo? 2001. Isso, 2001. Isso. Você sabe que 2001 é um filme chatíssimo, é isso mesmo, Jay? Nossa, ele é Aquele muito do macaco chato. com o Adam Sandler? Esse aí é bom demais. Eu acho 2001 muito chato.
Aquele com o Joey do Friends. Aquele começo daquele filme, eu não sei direito, porque eu pulei. Caralho, Porque eu detesto caraca, macaco. o maior hater de macaco que existe é de Não, eu não gosto de macaco. Eu não gosto. Sim, eu, estamos percebendo isso. eu me sinto muito mal. Mas tem uma coisa específica que é bom comentar também. Primeiro que vocês conversando sobre essa coisa dos primatas, né? Você teve aquela notícia que viralizou bem recentemente, se não me engano, foi nesse ano, 3 de maio de 2024, que o orangotango selvagem é visto usando planta pra curar a própria ferida, né? Isso viralizou bastante nas redes sociais, né? Ele mastigava a erva medicinal e colocou numa ferida no rosto. E não só isso, ele achou a planta certa que cicatrizou de fato a ferida dele, entendeu? Então, tipo, É por isso. Não, e pior que isso meio que denota, tipo assim, um conhecimento adquirido, né, cara? Não é possível que, tipo, ele mastigou todas as plantas da floresta e descobriu, né? Não, é algo... que né? foi passado pra ele de alguma forma. Tem vários macacos que sabem usar também a... Não é a lagartixa, aquele outro bicho que tem um monte de pé, como é que chama? Centopeia. Centopeia. Eles conhecem uma centopeia que ela tem um ácido, e eles mastigam a centopeia e passam a centopeia no corpo. E isso espanta os mosquitos. É um repelente. Achei que era pra ficar doidão, que era outro tipo de... Mas eles ficam doidão mesmo. Eles mastigam, ficam doidão e passam pelo corpo como repelente pra mosquito. Olha aqui. O negócio tem 2 funcionalidades. Puta merda. Mas eles ficam doidão. E é engraçado você ver os documentários, né? Eu sou muito rato de documentário de natureza, né? A gente zerou Meu Deus. os documentários que tem. Inclusive, eu tô construindo uma biblioteca minha, porque tem vários documentários que eles não estão mais disponíveis nos streamings, né? É verdade. Então, e eles têm... Um pouco deles tem na biblioteca e vários deles estão desaparecendo mesmo. Você não encontra eles em nenhum lugar, que é muito triste. Que são os burros. Então, se você tem algum documentário antigo, manda um e-mail aí pro Andrei pra passar pra mim. Que são os bonitões tava nascendo a Discovery Channel ainda, National Geographic, eles faziam uns documentários muito bonitos. Eu não sei o que rolou mesmo. Até descobrirem que eles sedavam animais pra fazer aquele documentário. Ah, cara, começou, meu Deus. Tem um aspecto aqui que a gente não comentou, né? Que a gente tá muito sobre o aspecto biológico, muito sobre a ciência das biologias, mas a gente não pode também negar o aspecto espiritual dessas figuras também, né? É claro que é divertido a gente falar, né, e culpar o inglês invasor da terra dos outros, é interessante, né? Mas é importante lembrar que várias dessas figuras hominídeas, né, elas também são muito ligadas a espiritualidades indo-américas, quando a gente tá falando de Pé Grande, Sasquatch, essas coisas, né? E também pra galera do outro lado, lá da Ásia, né, nesse sentido, né? Então eu imagino que também faz parte dessa espiritualidade, e aí a gente não tá falando sobre algo que é físico, né, mas algo de natureza transcendental, né, xamânica, e por aí vai, né? E lembrando que se a gente tem contato com a natureza, hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Mas entendendo que a gente faz parte de todo esse processo natural das coisas todas, né? Então, todas essas visões e, enfim, entes conscientes ou não da fauna espiritual aí, elas são importantes para afirmar e reafirmar a conexão do humano com a natureza, né? Algo que a gente perdeu, né? Nesse sentido. Então, acho que para além de tudo tem isso. Às vezes o Yeti queria passar uma mensagem pro nepalês e os britânicos estavam lá cortando a vibe deles. Provável. Não duvidaria disso, não. Do tipo, toma cuidado, porque tem uns bichos aí, os Yeti, que são foda, né? E aí os caras viam os ursos, achavam que era Yeti e confirmava a história, né? Então, em dado momento, pode ser esse tipo de... Pode ter uns malucos meio sensitivão, assim, que pode ver uns bichão aí, sei lá. Tem gente que vê de tudo, né? Não, eu tava pensando no Yeti aparecendo pro nepalês, falando, viu, nepalês, cuidado com o britânico. Exato. Avisando, no caso. Tô cuidado com esse otário aí. Bem, vamos caminhando um pouquinho pra pauta. Tem um outro criptídeo lendário que habita as águas profundas do Congo, que é muito parecido com o monstro do Lago Ness, que é o Mokele Mbembe. Supostamente ele seria herbívoro, né? Se alimentaria de plantas aquáticas e teria um comportamento mais reservado, evitando contato com os humanos. Não à toa sobreviveu, diferente dos Yetis, né? Acredita-se que é solitário, territorial, e as tribos nativas consideravam uma criatura misteriosa e poderosa conectada às crenças e mitos locais, como um espírito guardião das águas, né? E ele entra nessa fauna criptozoológica pelos ocidentais, que ficam fascinados pela ideia de um dinossauro vivo e realizam expedições do século XX para tentar encontrar evidências de sua existência. Ele é bem parecido mesmo com o monstro do Lago Ness, né? Aquela criatura mais pescoçuda e tal, que o pessoal geralmente liga... Ele parece mais um brachiosauro, na verdade, né? Do que um plesiosauro, né? Porque ele tem patinhas, né? Ele anda, Sim, né? verdade. De nadadeiras, né? Ele lembra um dragão de Komodo aquático. Um dragão de Komodo que ele é adaptado para Pescoçudo. mergulhar
pescoçudo, ele é adaptado para mergulhar e pegar comida debaixo da água lá no fundo, e ele tem as patas próprias para isso. Tipo um réptilzão assim mesmo, adaptado para vida semi-aquática, né? E a gente tem exemplo desse bicho hoje em dia, então, tipo, esse é um dos bichos de criptozoologia que eu mais acredito, assim. É um bicho que tem muito, sabe, por que não? Ele pode muito bem existir. Na verdade, ele virou até história, né? O Júlio Verne e o Arthur Conan Doyle escreveram sobre, inspirados nesse criptídeo, sobre dinossauros que ainda existiam, né? Em regiões remotas aí da Terra. Então, em Viagem ao Centro da Terra e O Mundo Perdido, eles estão ali sugerindo a sobrevivência dos dinossauros, principalmente em lugares inexplorados, né? O centro da Terra é um lugar que eles falam que é inexplorado. E ainda tem dinossauro. Faz sentido, né? Porque o petróleo... Brincadeira. Recentemente, no sentido de 2 anos, saiu um artigo da National Geographic falando sobre como acharam um lugar, eu não sei se foi no Japão ou na China, não tenho muita certeza, de um lugar que era um sinkhole, era um buraco gigantesco, onde tinha sido preservado uma floresta com muitas espécies que ainda não tinham sido catalogadas. Então, não é muito absurdo, né? No caso da ficção científica, eles amplificarem a ponto de escreverem histórias sobre isso. Então, o Mambep também não é absurdo. E já teve caso muito parecido com esse, o que me lembra muito o caso do ornitorrinco. O ornitorrinco era um animal que, quando descobriram ele, ou pelo menos os ocidentais descobriram ele, eles não acreditaram que era um animal de verdade. Eles achavam que era uma pegadinha. Como pode ser um mamífero com bico de pato e adaptado para a vida aquática, e ele é venenoso e ele bota ovo. Então acharam que era um animal de criptozoologia, que era um animal de pseudociência, mas depois confirmou-se que é um animal de verdade. Como é que vai ser um animal de criptozoologia, sendo que eles acharam o bicho? Achamos o bicho, não é mais, Não, mas cara? Demoraram pra achar o bicho. Por isso. Eles acharam o bicho, mandaram um registro do bicho de volta pra Inglaterra, e daí a galera da Inglaterra, da Sociedade Natural, olhou pra isso daí e falou: não é possível que isso daí seja verdade. Vocês estão de brincadeira. A gente tem que lembrar que não tem internet, né? É uma parada que a galera demorava provavelmente semanas pra chegar no lugar onde esses bichos poderiam existir, ver essa porra, voltar de volta com um desenho, uma carta, alguma coisa nessa porra, e esse processo aí podia durar meses, assim, né? O que a galera não sabia nessa época era que os mamíferos começaram sem placenta. Os mamíferos começaram colocando ovo e eles não tinham glândulas mamárias. Eles secretavam uma substância parecida com leite pelo corpo todo. Eles suavam leite, praticamente. Foi assim que os mamíferos começaram, botando ovo e suando leite. Então, aos poucos, os mamíferos que ainda botavam ovo, que não tinha placenta, foram sendo extintos. Mas a gente tem 3 exemplos ainda: ornitorrinco, equidna, esqueci o terceiro agora. A baleia, provavelmente, né? A baleia não tem um peitinho. Não, mas a baleia não bota ovo. A baleia não bota ovo. Tá. É só o leite, tá. Mas eu acho que ela não tem mamas também. Bom, de qualquer jeito, o ornitorrinco, ele é um exemplo que nem sempre todas as linhas são extintas, né? Às vezes uma linha paralela, ela continua sobrevivendo e se adaptando sozinha, mas ela vai ter características que todas as outras linhas já perderam. Então, eu imagino esse bicho, que lembra muito um dinossauro, como o Real falou, sendo um desses bichos que foram sobrevivendo com o tempo, porque tinha um nicho que era dele, que ele era muito bom naquele nicho, e não tinha por que ele ir ganhando outras características conforme o tempo foi passando, e não foi extinto. Mas, gente, vocês estão falando como se o Mokele Mbembe fosse um lagartinho. Esse bicho tem, tipo, 15, 17 metros. Lagartinho. Entende? É isso que eu tô falando. É praticamente impossível um animal desse tamanho ter sobrevivido, ter gerado descendente de uma comunidade e não ter sido visto, né? Tá certo que numa floresta isolada do Congo. Cara, eu acho que o último animal de grande porte que foi catalogado, que não se sabia da existência, foi um cabrito, acho que lá do Vietnã, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Que era um animal de grande porte e que nunca tinham visto, né? Era um cabrito nativo lá, né? Selvagem. De lá para cá, nenhum outro animal grande, assim, de grande porte, eu acho que foi descoberto, entende? E isso a gente tá falando de um animal que é, sei lá, do tamanho de um cachorro grande, né? Esse cabrito, né? Mas imagina que ele não é do tamanho das descrições, que a galera tá exagerando, né? Quem conta aumenta um ponto, talvez ele não seja muito maior que um dragão de Komodo, mas ele ainda é um bichão, assim, imponente, que assusta, que faz você voltar pra sua vila e contar uma história. Eu acho que tem a ver com descoberta de fóssil, de dinossauro, provavelmente, que foi o início
E esses avistamentos provavelmente são de pitons, sabe? Dentro d'água, alguma coisa assim, né? É uma boa, hein? Piton é uma boa. É que o rolê começa por causa da bacia do Congo, né? Ela é uma extensão, tipo, ela é muito grande, tem centenas de afluentes. E os avistamentos, eles começaram em 1776 e persistiram até 2012, tá? Tipo, tinham expedições até outro dia, principalmente pra galera conversar com civilizações ribeirinhas que afirmavam ter visto o monstro. Em 1981, teve um cara, um criptozoologista chamado Hermann Regusters. Ele estava ali buscando vestígios pelo dinossauro, só que ele não conseguiu achar nada. Daí ele conseguiu, se não me engano, um contrato com a National Geographic e com a BBC, que eles foram explorar o mito, tipo, através de documentários, e daí utilizaram, tipo, tecnologias avançadas, né? Satélites, etc. Mas mesmo assim, nada comprovado. Então o rolê persistiu até 2012. Tem um artigo da Nature, eu tava até procurando pra ver se ainda tava disponível, ele tá disponível, de 2021, sobre as pitons da birmaneses. As pitons da Birmânia. Elas teriam preferência aquática e elas passam a maior parte do tempo delas debaixo da água mesmo. E elas saem quando elas vão defender o território delas de alguma coisa que está entrando na água, como por exemplo seres humanos. Então, o Real falou da piton, me lembrou muito desse artigo, eu recomendo inclusive, porque elas seriam pitons que elas eram adaptadas para habitats mosaicos, onde você tem um pouco de água, um pouco de terra, um pouco de água, um pouco de terra, como se fosse um quebra-cabeça, assim, o habitat dela, sabe? E as fazendas lá na região eram bem assim, com vários rios e riachos cortando as fazendas. Os afluentes do Congo. Não, e pra você ter ideia, tipo, até os anos 70, metade dos anos 80, aqui no Mato Grosso, ainda tinha sucuris de 7 metros, de 10 metros, entende? Então, tipo assim, em áreas mais isoladas, provavelmente essas cobras ainda crescem bastante, sabe? Deve chegar aí a pelo menos mais de 6 metros, entende? Então, cara, um bicho com mais de 6 metros, sei lá, com uns 50 centímetros de diâmetro, né? Se esgueirando ali no meio do terreno pantanoso, óbvio que você vai olhar aquilo e você vai falar, meu Deus, é um dinossauro. Eu não sei se eu vou falar se é um dinossauro, não. Não vou falar nada, vou embora. O peixe-boi, ele foi durante muito tempo, né? Gerou histórias sobre sereias, né? No Alto Amazonas, então... O hipopótamo tem esse nome porque os caras achavam que eram cavalos, né? Eles viam só a cabecinha dentro da água e achavam que eram cavalos que viviam dentro da água. Até que o dia que alguém viu ele fora d'água e falou, eu acho que... Não vai estar sendo um cavalo. Só uma curiosidade, eu conheci o Mokele Mbembe numa história da Marvel, viu? Tem uma história que é com o Justiceiro e o Wolverine. Eles estão no Congo caçando caçadores ilegais e eles encontram o Mokele Mbembe lá nessa história aí. Olha aí, rapaz. Isso aí. O moleque Bembe. É isso aí, o nosso grande moleque Bembe. Vamos agora para América Latina. Nosso Chupacabra. Esse aí, eu acredito. Esse aí eu já falei que eu não consigo ser cética, né? Eu sou believer, porque eu fui aterrorizada pelo chupacabra. Do Gugu? Não, gente, pô, é a época que eu era criança. O meu pai, ele tocava o terror comigo com o chupacabra pra eu não sair à noite. Entendeu? Porque eu era muito rueira, era muito moleque. E daí ele falava que ele ia secar meu corpo, que nunca mais iam achar meu corpo, que todo o meu sangue ia ser drenado. Eu morria de medo, eu não conseguia, tipo, sair do meu quarto quando batia 6 horas e escurecia. Caralho. Não, eu fui aterrorizada. Pra minha filha não ser morta, eu vou traumatizá-la para todo sempre. Nossa. Mas o chupacabra, pra quem não sabe, ele é esse criptídeo amplamente conhecido a partir da década de 90 e se espalhou por toda a América Latina, incluindo países como Brasil, México e Argentina. E é muito, muito interessante que ele nasce meio que na América Central e vai tomando espaço da mídia, né? E tem em 96. É ali no Peru, México, não é? Não, se eu não me engano é lá... Porto Rico. Porto Rico.
Porto Rico, lá para aquelas bandas lá, e foi descendo, né? Ele é descrito como uma criatura bípede pequena, com pele cinza esverdeada, olhos grandes e dentes afiados, né? Tem esse comportamento predatório, que eu nem diria que ele é predatório, ele é filha da puta, né? Porque o chupacabra, ele mata e não come, né? Ele suga, né? Ele suga e ele larga lá. E por quê? Ninguém sabe. Mas às vezes é a dieta dele, né, gente? Vocês entenderam. Ou réu. Não passa pano pro chupacabra, não. A gente tem um episódio que eu acho maneiríssimo com o Carlos Alberto Machado, que ele é ufólogo, inclusive foi citado em um dos episódios da Operação Prato, mora ali pela região do Paraná. E ele pegou o carro na época, lá por 96, 97, e foi aí, Brasil afora, investigar a parada. Segundo ele, o relato é sério, assim, do tipo... Não, era isso que eu ia falar, André. Como nesse período se mesclou, né, isso do chupacabra com alienígenas, com ET de Varginha, com meio que, né, virou tudo como se fosse uma coisa só, ou que eles tivessem a mesma origem, que o chupacabra fosse de origem alienígena, né, umas paradas assim. Segundo alguns, o chupacabra seria o cachorrinho dos alienígenas, né? Porque ele seria mais animalesco, né? Ele não apresenta essa questão mais de consciência, e o que é bizarro você imaginar que o cara tá trazendo pet pra cá, né? Vamos trazer o pet pra ser alimentado. Ué, por que não? Você não leva seu pet para suas viagens? Sim, Tem gente que sim. leva? Aí, os alienígenas estão levando também. Descobri, pensou eles comentando, achei um planeta que é pet friendly, galera. Vamos pra lá. Que horrível. Nossa, e esse pet, ele só aterrorizou toda a minha infância. Saco. Ou seja, fez bem. Fez bem. Eu gosto do chupacabra mais como uma ameaça aos fazendeiros, assim, uma coisa mais natural, terrestre, um bicho que a gente não entende os métodos dele, mas a gente está invadindo o habitat dele conforme a gente vai expandindo as fazendas, e ele ataca de volta, porque ele tá faminto, ele tá com o habitat dele sendo destruído, e ele vem, então, atacar as vaquinhas e as cabrinhas sem a gente entender direito como é que ele tá fazendo esse ataque, porque ele deixa evidências diferentes de outros bichos, por exemplo. Eu gosto de uma história mais assim do chupacabra, um pouco mais terrestre, né? Mas o que eu fico muito incomodado com a história do chupacabra é que ele quando ele toma proporções fora da América Latina, que ele ganha essas proporções intergalácticas dele, por exemplo. Ele deixa de ser um mito latino, ele torna-se um mito americano, quando ele é colocado junto aos Greys, por exemplo. E eu gosto dele mais como um mito da América Latina. Mano, pra mim, ele não só atacava vaca, não. Ele atacava gente também, criancinha, inclusive. Claro, porque é o que teu pai falava, mas não, ele não chegou a atacar a gente. É lógico, não. Eu não acredito que ele seja alienígena, não. Eu acredito que ele existiu. E eu nem sou das fazendas. Eu morava na Baixada Santista e já aconteceu lá nas reservas de Mata Atlântica que tinha. É comprovado. Eu lembro quando eles teve aquele cara que capturou, supostamente, né, o chupacabra, né, que era um animal estranho, não sei o quê, e quando eles fizeram os testes na época, eles chegaram à conclusão que era um cachorro vinagre, né, um cachorro vinagre com um problema grave de sarna. Ele tava banguelo, provavelmente era um cachorro vinagre doente e velho, né, e que estava atacando os animais de fazenda justamente porque não tinha mais comida, condições de caçar na natureza, né? Tadinho do bichinho. Então eu vejo muito por isso. Eu acho que a maioria desses relatos aí de chupacabra provavelmente são esse tipo de animais aí, né? Esses animais. Sim. Na época o Carlos Alberto Machado, né, que deu entrevista pra gente no podcast, né, ele fala, né, que ele chegou a ver o ataque durante não, mas os animais mortos no dia seguinte era coisas meio escabrosas, assim, de 20 galinhas, 20 bezerros, 20 vacas, assim, né, no chão, sem terem sido consumidas e com apenas um orifício onde teria sido sugado ali os fluidos e que havia sugado só o plasma, né? Eram relatos como esse. O que é único do chupacabra são essas 3 características. Ele seca o bicho e ele não come a carne do bicho, o que é muito bizarro isso. O segundo, os ataques dele têm um alcance muito grande. Então, se um dia aconteceu em uma fazenda aqui, daqui uma semana está acontecendo em uma fazenda muito longe. E o terceiro é a quantidade de animal morto que você encontra. Em um ataque morre muito animal. Então, a galera começou a catalogar isso aqui é chupacabra usando esses 3 critérios, né? O que me deixa um pouco incomodado é a falta de critério do chupacabra. Porque, assim, não tem animal que ataca tudo. Não tem isso na natureza, sacou?
escolhe seu modus operandi e vai, querido. Tipo, o animal que ataca vaca, cabra, galinha, ele ataca tudo, o chupa-cabra. É uma parada única dele, assim. A gente não tem isso na natureza. A gente tem animal que vai atacar qualquer animais do porte dele ou menores, ou especializados em algum tipo de presa, né? É muito esquisito um animal se comportar dessa maneira, mas não me deixa surpreso, porque as fazendas são assim. Então, quando você tem uma fazenda de cabras, você tem uma fazenda de cabras. Talvez você tenha um galinheiro junto, talvez. Mas você é um fazendeiro de cabras, né? Hoje em dia as fazendas são todas especializadas assim, né? Não estou dizendo que todas as fazendas são assim, ouvinte fazendeiro. Por exemplo, minha avó tinha porco e tinha galinha. Mas isso talvez seja explicável pelo nosso modus operandi, não pelo modus operandi do chupa-cabra. Mas isso também levanta a questão do porquê que ele não atacava talvez animais selvagens, né? Era muito cachorro e fazenda, né? Isso é realmente muito interessante, né? Parecia uma espécie de coleta, né? Por isso que é ligado essa coisa dos alienígenas também, né? É ligado com as questões de mutilação, alguma espécie de pesquisa, né? Mas de fato não parece um comportamento normal. Isso com certeza. Se o chupa-cabra vai fazer coleta e ele não tá coletando o animal inteiro, vivo, então chupar o sangue todo do animal não é necessário, tá? Tipo, um vidrinho assim de sangue já basta pra você fazer um monte de experiência com ele e descobrir um monte de informação sobre o animal. De repente ele só quer causar, mano. Vai que? Tocar o caralho, mas, porra, tipo, vambora. Tipo, que se foda essa merda. Caralho. Perdi tudo no Bitcoin. Eu vou sair matando geral. E se na realidade isso tivesse sido uma grande conspiração vampírica e que eles criaram o mito do chupacabras para eles passarem ilesos por isso? Hein? Os vampiros? Porra, mas aí devia passar por humano, né? Tipo, é o vampiro vegano? Que porra é essa? Tipo, o vampiro que não mata gente. Mas tem essa parada de que os humanos conseguem se mesclar com o ser humano. Os vampiros conseguem se mesclar com os seres humanos porque eles não cometem crimes de atacar humanos. Aí se você ataca um bicho da mata, você é investigado como se fosse um animal. Se você mata um humano, você é investigado como se fosse um assassino, né? Você é investigado totalmente diferente. Então, olha, que ideia sensacional. Dava uma boa história em quadrinho. Olha lá. Uma outra coisa que eu gosto de pensar também é que quando a gente pensa em talvez um avatar da natureza defendendo a natureza da expansão humana, a gente pensa em um bicho que ele tenta trazer o equilíbrio, ele tenta defender, não atacar. Mas e se a natureza é vingativa? E se a natureza ela olha pro ser humano e fala, eu vou ferrar com esse fazendeiro? Vou acabar com todas as vacas dele. Pode ser. É o King Kong, como é o nome dos outros monstrão lá? Do Jurassic Park, que mais? Outro monstro. De Jurassic Park não, né? Não, qual é o nome? Tem o King... Não, esquece. O Godzilla, você tá falando? Isso, errei. Errei as franquias. Jurassic Park não, né? Não, Jurassic Park é outro rolê. Os Velociraptor atacando fazenda. Mas é o que tá acontecendo nos últimos filmes aí, né? Pois é. É o que a gente comentou no episódio de Eco-Horror, né? Quando o ser humano tá destruindo a natureza, tá, tipo, usando a natureza sem pensar no próximo, sem pensar na Terra. E esses animais, esses monstros, eles surgem pra proteger a natureza de alguma forma, né? Eu não acho que o chupacabra seja isso, não, pra falar a verdade. Eu acho que ele quer causar no rolê. Ele é meio caótico. Fica a crítica aí ao chupacabra. Principalmente do Lucas, pra ele escolher o modus operandi. Escolhe o que você quer. Exatamente. É um buffet, né? Acho que é o menu do McDonald's aqui. Nosso próximo monstro aí, grande suscitado aí, é do Brasil! Nosso queridíssimo Mapinguari, criatura lendária, considerada por muitos um criptídeo da Amazônia, que a gente estava discutindo aqui antes do podcast começar, com esse receio aí de falar sobre espiritualidade indígena, e algumas pessoas confundem de fato o Mapinguari como um membro de espiritualidade, cosmogonia espiritual, de povos originários, xamânicos, etc e tal, mas o Mapinguari, ele é bastante recente, né? Ele é da época dos seringueiros, assim, e foi uma lenda urbana que se espalhou entre os seringueiros. O que me deixa com muita pulga atrás da orelha do que será que essa galera via, né? E aí eu fico também imaginando talvez até uma relação tipo Psyops às vezes, né? Por briga de território ou algo nesse sentido, você acabar camuflando algum tipo de morte violenta ou algo nesse sentido. Mas o Mapinguari é esse bicho muito parecido com os hominídeos que a gente citou até o momento, né? Um homem, né? Um rapazote grande,
e peludo, só que ele tem características muito únicas, né? A boca dele ficaria na barriga e ele tem apenas um olho grande e enorme, né? No rosto, né? Então, ele é bem sinistríssimo, né? Cara, isso que você estava falando sobre indícios fósseis, eu vou mandar aqui no grupo do Mundo Freak a foto do esqueleto da preguiça gigante. Se você perceber, o buraco do nariz dela na cabeça, se você olhar de frente, é nitidamente como se fosse um olho. E o fato dos dentes da barriga, cara, obviamente é o desenho das costelas do bicho, sabe? Do esqueleto. Então, cara, tem muito cara de ser pautado nisso, sabe? Num avistamento, de ter visto o fóssil de uma preguiça gigante e ter fantasiado em cima dela. Pô, Hel, daí a minha pergunta é literalmente pra você, porque eu tava procurando alguns relatos sobre o Mapiguari, né? E o primeiro relato é no Mato Grosso, em 1937, onde ele começou a matar gado. Daí depois foi em 67, também no Mato Grosso, onde ele atacou alguns caçadores. Mas a história mais famosa que tem é de 83, que envolve um guia com algumas pessoas que eles estavam perseguindo um primata desconhecido no Rio Urubu e encontrou aí com a criatura. O grupo ele disse que ouviram sons estranhos e de fato se depararam com o Mapiguari e foi atacado pela fera. Só que ele tentou atirar nessa fera, não aconteceu nada, parecia que ele era imune e tinha um rugido tipo muito alto. A maioria dos ataques, até hoje, viu, de gado aqui geralmente são por onça, né? E as onças fazem um bom estrago, assim, às vezes matam 3, 4 vacas assim no mesmo dia, assim, né? E ataques, teve, sei lá, acho que há 5 ou 6 anos atrás, pescadores que foram atacados por uma onça, que inclusive um até morreu no acampamento, né? Então, acontece até hoje, sabe, isso. Geralmente são ataques a onça. Agora, primatas de grande porte não tem aqui. O que tem e pode ser confundido é o tamanduá-bandeira, que ele é grande e a postura de ataque dele é igualzinha a esse esqueleto aí. É muito maneiro, né? É muito igual. Ele fica em pé e abre os braços, exatamente. E, tipo, dependendo do tamanho do tamanduá, ele em pé, ele chega a sei lá, 1,10 m, talvez, sabe? Ele é um bicho... É tipo uma Jay querendo dar um abraço, assim, ó, o tamanho mais ou menos ali. Que ódio, que ódio. Mas, tipo assim, na hora do susto, no anoitecer de uma floresta, você vê um bicho de 1,10 m em pé na sua frente e você achar que ele tem 2,10 m, né, cara? Você sai correndo, você vê uma Jay querendo te abraçar. Mas até aí todo mundo sabe que quando o tamanduá abre os braços, você fica imune à bala também, né? Aí Mas é que tá, o tamanduá, ele é um bicho muito magro e de pelagem muito grande. Então é muito fácil você atirar e o tiro não acertar. E não pegar nele. Não sabia disso. Tipo, atravessar só a pelagem dele, entende? E não acertar nenhum. É tipo um Lulu da Pomerânia, né? Ele é muito fofo, mas ele é magrinho. Cara, te contar que eu tava na loja e eu fui comprar uma parada de calafetagem que eu tava precisando pro banheiro e tinha só uma sobrando na loja. Tipo, tinha uma assim. E eu e um cara, a gente viu ao mesmo tempo. E foi os dois rapidinho, assim, andando acelerado em direção, assim, ele com a mão esticada pra pegar antes de eu. E eu adotei a postura de ataque do tamanduá. Eu cresci, assim, os braços pro alto, cresci os meus ombros e fiz assim, ó. E ele foi pra trás, cara. Eu fiquei com a parada de calafetagem. Então dá certo, viu, a estratégia. Mano, eu falo, caralho, esse maluco é doido, né? Não vou não. Pô, mas essa preguiça aqui gigante que você mandou, ô Hel, parece um tamanduá em forma de ataque também. Mas a preguiça gigante é meio que isso, né? Ela parece meio que... Mas o esqueleto da preguiça gigante lembra muito a estrutura do corpo do Mapinguari. É muito difícil de não comparar, né? Mas o que me assustava muito quando eu era criança, aprendi sobre o Mapinguari, é que na história que eu aprendi sobre ele, o Mapinguari, ele conseguia fazer sons bizarros na floresta. Então. E ele era sensível ao som, apesar de ele ter um olho gigante, né? Ele é um ciclope. Ele era sensível ao som. Então você tinha que andar na floresta quieto. Se você fazia algum som, ele fazia um som de volta, tipo um Marco Polo, assim, como do inferno. E você tinha que andar na floresta, na mata, sem fazer barulho, pra uma Mapinguari não ir ouvindo e te seguindo. Depois, muito tempo depois,
no Minecraft, eles colocaram um bicho que eu acho que ele é baseado numa pinguari. Porque ele é um bicho que ele responde ao som. Você tá andando pela caverna e se você faz muito barulho, ele é summonado, ele aparece na caverna. E ele tem uma boca onde era pra ser a barriga dele. E ele vem te comer. Ele lembra muito, assim, essa história que eu li quando pequeno de uma pinguari. Então fica aí, inspirações. Eu não conhecia uma pinguari, eu conheci fazendo essa pauta mesmo. Eu não ouvi quando era pitica, não. Nunca ouvi falar. A minha escolinha me ensinou que uma pinguari era do lenda indígena. Então tá aí, ó. Ô, caceta! Eu acho que tem um lance também que, se eu não me engano, o olho é luminoso, não é, Andrei? O olho dele não brilha? É um ciclope. Não, ele é engraçado, né? Ele tem várias coisas que realmente faria sentido ele fazer parte de alguma coisa mais espiritual, porque ele é bem cheguei, né? E proteger a floresta, etc. Para caçadores, né? Esse é o que tem mais aspecto, assim. É que assim, eu posso estar falando bobagem, gente, mas no meu entender, esses seres ditos folclore, a gente entende que folclore, a palavra folclore caiu muito em desuso, assim, né? Graças por essa a Deus. questão. Mas a ideia geral é que você tem esses seres ditos folclóricos como sendo protetores da natureza, curupira, assim, etc e tal, mas isso é meio que coisa do século XX, né? Porque, em teoria, pro indígena, ele é um ser ali que tu pode lidar ou não, ele não tá exatamente... Isso vai virar depois meio que uma espécie de narrativa pró, né, ecologia. Você precisa ter o ser humano como antagônico. E antes disso, você precisa ter a natureza como antagônica, né? Então, Exatamente, a natureza é antagônica, depois o ecologismo vem virar isso de ponta cabeça que o ser humano é antagônico e essas criaturas estão defendendo a natureza. É uma coisa bem moderna mesmo. Né? Sim, sim. Mas entra também um pouco naquela função mais infantil, educacional, do tipo, você atribuir uma função a esses bichos que fazem coisas erradas, aspas, mas é para um bem maior, para proteger a natureza, né? Então entra nessa faixa ecológica, que é algo que monstros e mitos não precisam ter uma função, não precisa ser um conto de fadas nesse sentido, mas o engraçado é que uma pinguari entraria direto na criação dele em algo semelhante a isso, né, contra atacando seringueiros, né, então isso é realmente muito interessante como ele foge do padrão. Tinha relatos, né, de que ele arrancava a cabeça só, né, dos seringueiros, dos caçadores, né, e deixava os corpos atrás. Aí, a gente tem que lembrar também que esse era um período de extrema violência em disputas de terra por conta exatamente isso, do ciclo da borracha e tal, né? E talvez você matar pessoas e botar a culpa num bicho transcendental fosse como, não é? Convenientemente, não é um bicho que tá aí pra comer carne do ser humano, ele tá aí só pra arrancar a sua cabeça. Olha só. Eu não acho que seja esse o caso, mas também dá pra considerar uma explicação pra esse tipo de caso, psyops mesmo de exército, assim, né? Fazendo as investigações sobre a Operação Prato, a gente investigou casos da CIA de psyops, e tem um caso que eu não vou saber do país porque eu ainda tô roteirizando essa parte, mas ainda tá no meio da pesquisa. Spoiler! Mas tem um país, se eu não me engano, asiático, que membros da CIA, lutando contra grupos revolucionários, tinha-se uma lenda naquela terra de uma espécie de morcegão, assim, meio vampírico, que vivia nas matas e tal. Eles pegam um desses carinhas capturado e tal, deixam o maluco todo estrupiado, com características desse tipo de ataque, tiram o sangue dele, coisa nesse sentido, e deixa ele pra ser achado, né? Como uma espécie do tipo, pra colocar medo na galera que tá ali, do tipo, ó, não vamos pra essa região, né? Então a gente conhecido casos desses, por exemplo, de que você atribuiria, né, operações psicológicas mesmo, né? Tipo os vilões do Scooby-Doo, né? Meio que isso, né? A crise imobiliária da seringa do século XIX. É isso aí. Vamos lá, o próximo monstro aqui falando sobre olhos luminosos. Temos o jacaré luminoso, uma das histórias mais populares da cidade de Viamão, localizada no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a tradição, essa criatura habita o lago Tarumã, uma área de grande importância local, e também foi avistada em uma piscina natural próxima ao lago, chamada de Cacimba do Lago Tarumã, que é um local que, enfim, né, a criatura é descrita como um réptil de grandes proporções, com características típicas de um jacaré. É um jacaré, gente. Imagina um jacarezão. Mas ele tem um detalhe bastante atípico, que é o quê? Ele emite uma luz azulada semelhante ao brilho suave de uma lua, né? É um Pokémon Shiny, né? É isso. É um Pokémon Shiny. Que você...
É tipo aquelas algas, né? Será que não pode ser uma invasão? Eu não sei Não, se... porque no Rio Grande do Sul não tem essas algas. Essas algas não aparecem aqui no Brasil de bioluminescência. Não tem jacaré que brilha também, Jay, mas vamos estender o nosso... Eu não sei também se o Lago Tarumã, se eu não me engano, é artificial. E eu não sei se ele fica próximo de região. O quê? O lago de lá? É, o Lago Tarumã. Tem vários animais que brilham, e eles só não brilham nas cores que a gente vê. Por exemplo, a gente descobriu que na luz UV, muitas das espécies de escorpião brilham. E a gente não entendeu até hoje o porquê. Porque isso não daria nenhuma vantagem para eles. É desvantagem, inclusive, porque os predadores conseguem ver eles melhores. Pode ser que os passarinhos, por exemplo, e a maioria dos insetos, eles brilham todos, só brilham em cores que a gente não vê. Eles são muito mais interessantes para eles mesmos do que eles são para a gente. Então eu fico pensando se não poderia ter uma espécie que brilha de uma cor que a gente não via antes, mas a espécie com alguma mutação mudou para uma cor que a gente consegue ver. Não necessariamente, Lucas. Você me lembrou agora de uma conversa que eu tive. Eu tenho uma amiga muito próxima que o mestrado e doutorado dela foi em sapos. E daí, uma vez eu saí para almoçar com ela, uma outra amiga dela que também trabalhava com sapos. Eu perguntei, tá, mas o que você fazia com seus sapos? Ela descobriu que esse sapo em específico emitia uma bioluminescência na faixa do eletromagnético que não era visível. E eles não sabiam por quê. E daí, o trabalho dela era que talvez uma hipótese dela era para evitar que eles fossem pegos. Daí colocavam eles lá com as galinhas para ver se as galinhas comiam ou não. Então, pode ser um bicho que a gente não sabe ainda, que emita de alguma forma a luz, e de repente, devido a circunstâncias, abriu uma singularidade, sei lá, essa coisa brilhou e não brilhou mais, né? Viu um brilho, depois não viu mais o brilho. Vai que também tem algum bicho desse lá. Ou pode ser só uma contaminação de produtos químicos também. Pode ser também. Pode ser também. O bicho tava todo brilhoso de alguém que despejou o lixo químico ali no lago da região. Alguém jogou a camisinha do Star Wars e... Ai, que horror. Não duvido. Esse é o Jacaúna luminoso. Eu gosto muito do Jacaré Luminoso porque terminei agora de ler uma série de livros chamada South Reach Series. Ele começa com o livro Aniquilação, Annihilation, e ele terminou agora, saindo o 4º livro, em outubro de 2024. É uma série fechada de 4 livros, só que um chuchu. Se você gosta de criptozoologia ou de qualquer um dos temas do mundo freak, mistério, teorias da conspiração, coisas de outro mundo, essa série é a sua série. Ela é sensacional. Ela tem todos os temas do mundo freak resumidos em uma série só. E ela tem um jacaré luminoso. O Lucas, ele tá tão eremita que ele não sabe, ele tá indicando a série de livros Aniquilação, que a gente já gravou episódio sobre o filme. A gente falou recentemente. Já gravou episódio sobre os livros. E esse negócio é completamente viralizado. Você tá dando como se fosse uma parada que ninguém conhece, Lucas. Mas é do caralho. O 4º livro saiu agora. Eu não sabia que tinha 4 livros também. E aí? Saiu agora, eu não sabia que tinha 4 livros. Ah lá. É isso que eu tô tentando dizer. Não, mas eu tenho que partir do princípio que o ouvinte não conhece, né, bicho? Sim, mas sim. O 4º livro saiu agora. Eu peguei ele pela biblioteca aqui local, né? E ele tem um jacaré luminoso. E tá na capa do livro, não é um spoiler, tá, gente? Ele tem um jacaré luminoso e é o jacaré luminoso mais legal que eu já vi, assim. É uma das criaturas fantásticas de livro, assim, que eu já li, mais sensacionais. Adorei o personagem do jacaré do livro. E é uma série ela é uma série de 4 livros, ela não é pequena. Mas ela é tão gostosa de ler, ela é tão fácil, tão rápida de ler, que eu matei o livro em 2 sentadas. Então fica aí a recomendação para o ouvinte. Inclusive, o Andrei meteu pau no 2º e 3º livro, chamando Mentira. ele de... Meteu pau sim. Meteu pau sim Mentira, na cor. mentira, eu Falou falei que eu que gostei. era um sitcom. Não, eu falei que é The Office sem humor. Olha lá, viu? Pronto, é isso que ele falou. Mas porque isso não é uma coisa- crítica, isso é uma característica. Meteu pau, Lucas. Eu tava defendendo que pessoas estavam criticando, eu gosto. O 2º livro, ele é cascudo mesmo. O 2º livro, eu ouvi ele e eu li ele. Então, eu ouvi primeiro em audiobook e depois eu li. E se você tem essa opção, eu recomendo você ouvir o segundo livro. Ele vai mais rápido. Eu li os 3 livros, eu gosto bastante de Aniquilação. Eu gosto muito do autor. Eu acho ele bem legal, ele escreve Jeff muito bem. Vandermeer é sensacional. Ele escreve muito bem. Ele escreve sobre ecologia sem aquela pegada Capitão Planeta. É uma pegada macabra, uma pegada de medo, uma pegada bizarra, de terror. É muito maneiro. Vamos falar então de um cripto
criptídeo muito famoso, nosso macaco de Lois, que ele é bastante famoso, ele tem uma fotografia muito antiga, que a galera atribui a ele. Até hoje eu não sei a explicação sobre essa foto, mas ele é um criptídeo misterioso que ganha notoriedade quando encontram ele em 1920, na fronteira entre Colômbia e Venezuela, quando o explorador suíço François Delouis alegou ter matado uma criatura semelhante a um grande macaco, né? E ele tira a foto dessa criatura, tem ali uma vareta, né? Um pedaço de pau que mantém a cabeça, né? O bicho ereto depois de morto. E ele seria incomum para a fauna local, né? O animal teria aproximadamente 1,60 m, pele sem pelos, uma cauda curta e 32 dentes. Diferente dos macacos típicos da América do Sul, que geralmente tem longas caudas e corpos menores, né? Os macaquinhos menores daqui da América do Sul, né? E o registro fotográfico foi usado para sugerir que poderia ser uma nova espécie de primata. Você já conhecia o macaco de Lois? Sim, e eu vi, inclusive, um documentário debunker do macaco de Lois. Ah, é? Eu não queria ser estraga-prazer, mas é só um macaco prego, tá? E ele não tinha 1,60 m. Na verdade, eles acham que o François Delouis deve ter mentido. Aí eles falam sobre a foto, né? E aí eu lembro que eles chegam a fazer uma comparação que a foto não tem nada que é comparável, né? Que você possa fazer uma relação de tamanho, né? E aí eles foram pelas caixas, que ele tá sentado em cima, alguma coisa assim, eu lembro. E aí eles chegaram a essa conclusão, que ele talvez fosse um pouquinho maior que o macaco prego. Um macaco prego, né, da região. Então era isso, era só um macaco prego um pouco maior do que o normal, assim, né? Mas nada. E aí eles questionam isso também sobre a cauda, falando que ele tinha só uma cauda curta, né? E que na foto dá pra ver, né? O bicho tá de frente, não dá pra você ver a cauda, na verdade, né? Então você vai pelos relatos que o cara deu, né, da foto, né? Então eles acreditam isso, porque era 1920, gente, tinha muito isso, né? Não sei se vocês lembram também do Coronel Fawcett, né? Então essas coisas, essas expedições, né, para cá, para América exótica, né, para encontrar coisas, cidades perdidas e animais estranhos, né? Então isso era muito comum, né, esses caras virem para cá e se não encontrassem nada, produzirem, né, alguma coisa interessante para levar de volta lá para as sociedades europeias, né, os clubes que tinham de exploradores daquela época, né, e você, né, ganhar uma fama, né, conseguir financiamento para novas expedições, né, esse tipo de coisa, né. No caso do Delouis, a gente tem mais de uma mentira, que a primeira mentira é o nome dele. Que François Delouis não era o nome dele. O nome dele era Louis François Delouis. E ele pedia pra galera chamar ele de François Delouis pra não chamar ele de Louis de Louis. Porque esse nome é muito ruim. Louis de Louis. Louis de Louis. Mas o que é bizarro dessa história é que a face do macaco, ela é diferente. Então o que a galera desconfia que ele fez com a face do macaco? Arrancou a pele, né? Ele arrancou a pele e estufou por dentro, entre o couro do macaco e o osso. Ele colocou alguma coisa para dar uma estufada ali, para dar um ar mais intimidador pro macaco, que é uma parada muito bizarra. Mas a expedição dele, em específico, era para encontrar óleo, porque ele era um desses geólogos que ajudava a encontrar óleo. Então ele estava afim do petróleo. Óleo do macaco? Não, petróleo. Ah. Tem um meme do óleo do macaco. Um beijo pra galera aí. Se eu não me engano, o nome da expedição dele é Desenvolvimento Colón, ou alguma coisa assim. Eu li sobre essa expedição uma vez. Eu li muito sobre expedições e eu queria usar o Louis de Louis para puxar uma dos livros de expedições que eu mais gosto, que tem toda a pegada desse episódio do Mundo Freak. Se você curte criptozoologia, expedições antigas no desbravamento do desconhecido nas selvas e tal, eu vou recomendar para vocês aqui The Invention of Nature, Alexander von Humboldt's New World. Seria a invenção da natureza, o mundo de Alexandre von Humboldt. É um livro do André Wolff. É um livro sensacional do cara que era talvez o explorador mais maluco que eu já ouvi falar na história. Assim, o cara muito doido. As explorações dele eram muito roots, muito na marra. Muita aventura, muita coisa muito legal de ler, sem ter exagero, sem ter encontrado uma pinguaria, escambau e tal. É uma parada bem pé no chão mesmo, assim.
E ele era truta do Darwin, ele era truta do presidente dos Estados Unidos, do presidente do México, era truta das tribos, ele era truta de todo mundo. Era um cara que todo mundo que era relevante na época dele, seja no meio científico ou no meio político, conhecia ele pessoalmente e era amigo do cara. E ele vivia enfiado na mata. Leiam esse livro, ele é muito, muito, muito bom. Muito do que a gente entende de catalogação de espécie hoje começou por ele, através dele. Fica aí a recomendação. Perfeito, muito bom, muito bom. E eu imagino que isso deve ter realmente moldado um pouco da nossa cultura, né? Da maneira como a gente enxerga a questão, né? Aqueles livros pulp, né? Tarzan, né? Que a gente tem um pouco dessa atmosfera. O Tarzan é isso, inclusive, né? O livro é bem isso, expedição, chegando numa ilha perdida, e o Tarzan é o criptídeo da ilha. Ele é o humano não humano, né? Ele é o criptídeo da ilha. Ele é aquele cara que ele é aristocrata, que ele entende o melhor do mundo dos brancos e o mundo da selva, né? Ou o cara que não é aceito tanto no mundo da selva como no mundo dos brancos. Ele é uma metáfora, André, e é uma metáfora muito ruim. Os livros originais do Tarzan, ele é praticamente um super-humano, assim, porque ele, você tem ideia, cara, tipo assim, é muito esse ideal da superioridade branca aristocrática, né? Porque ele é criado por macacos, desde criança ele morreu bebê antes de falar, e aí ele visitava a casa onde ele morou quando ele era criança, conforme ele foi crescendo, e ele teve contato com os livros, e ele aprendeu a ler intuitivamente, gente. Tipo, os livros, sabe? Intuiu o que as palavras queriam dizer, como é que lia as palavras. No livro, quando ele encontra a Jane, por exemplo, ele consegue se comunicar com ela sim, sabe? Não sou eu, tá, gente? Eu não gosto de macaco. Com palavras, né? E tipo de coisa. Então é muito absurdo, assim, sabe, cara? Esse imaginário que eles tinham, assim. Jane, já encontrou seu Tarzan já, Jane? Eu não gosto de macaco, eu não gosto de aristocrata branco. Eu não gosto dessa conversa. Então, você não gosta dos dois, mas ele é o meio termo, ele é o meio do caminho. Ele não é nenhum dos dois. Não, eu quero que ele se exploda. Pô, segundo, ele ainda é homem. Fodeu. Caraca, a Jay realmente é a hétera mais sofrida do universo, né, mano? Nossa, mano, eu passo fome. A carne só cai no prato do vegano, já diria o... Tarzans ouvintes do Mundo Freak. Fica o chamado. Que horror! Ai, que horror! Fazer um reality? Bora! Naked Attraction. Reality dos Tarzan pelado. Nossa, sensacional. De onça. Ai, que horror! Eu vou ter pesadelo. Vai nada. Aproveitando que estamos falando de gente pelada, vamos falar do minhocão. A lenda do minhocão, ouvinte, você que tá me escutando, você mesmo, ouvinte, você conhece a lenda do minhocão? É uma das lendas mais conhecidas de Cuiabá e aterroriza ribeirinhos que acreditavam que uma cobra gigante habitava as profundezas do rio Cuiabá. E esta criatura, descrita como um enorme verme ou serpente, era dita capaz de virar barcos, devorar pescadores e levantar grandes ondas, causando deslizamentos nos barrancos dos rios. Já tinha ouvido falar no minhocão, Jay? Infelizmente não, nunca apareceu pra mim. Fiquei muito triste. A lenda do minhocão faz barranco desabar. Eu ia falar que me faz sorrir ou me faz chorar. O Cuiabá é quem sabe. Ok. Bem, essa lenda teria surgido após o padre Ernesto Barreto adquirir um grande terreno que hoje se localiza à Barra do Pari, em 1880. Os moradores antigos da área relatam que o minhocão desapareceu durante a grande enchente de 1974. Quem foi, gente? Quem foi aí que na grande enchente desapareceu com o minhocão? Quero respostas! True Crime do minhocão. E que a presença dessa entidade está ligada a uma advertência. Não se deve reformar ou restaurar a igreja matriz da capital de Mato Grosso, pois acredita-se que o minhocão está preso pelos fios do cabelo de Nossa Senhora. Tarde demais, viu? Porque a igreja foi... a igreja foi restaurada, foi demolida e reconstruída, pra falar a verdade. Caraca. Essa lenda é retratada no livro Anabela e o Minhocão de Baús. O historiador do Pedro Félix destaca a importância da cultura local e as histórias contadas pelos moradores da comunidade de Baús que sobrevivem da agricultura e tradição oral. É que tem duas regiões aqui que tem o minhocão. Uma é lá na Barra do Pari e outra é a região de Baús, que são duas regiões diferentes. Então tem
essa disputa de minhocões, entende? Entendi. Tem 2 minhocões? Ah, gostei dessa. É minhocão pra ninguém botar defeito, né? Só pra todo mundo. O minhocão é diferente das outras criptologias que a gente conversou, porque ele é um bicho que traz tragédia. É de uma característica única dele que dá ele um tom até lendário, né? Uma criatura associada à tragédia. Nesse sentido, o que eu acho interessante é porque ele é muito parecido com outros seres do norte também, né? Como a boiúna e todos esses seres ligados a grandes rios, né? Serpentes, né? Você tem essa lenda da boiúna ali na região norte, que ela ficaria adormecida, em algum momento ela despertaria e traria grandes tragédias, né? Muito ligados também a terremotos, por exemplo. Não é inédito, mas dessa pauta aqui, de fato, ela é a primeira que traz grandes tragédias nesse sentido, né? Você tem outros em outros locais do mundo que também tem como esse. Eu acho que o minhocão acho que não tem exatamente. O daqui, pelo menos, não tem essa característica. O meu minhocão não tem essa característica. Aqui é mais uma criatura mesmo que ataca aleatoriamente pessoas no rio, tal, ribeirinhos, né, tal. E, obviamente, essa lenda deve ter surgido, como eu te falei, né, 1880, né? Cara, se na década de 30, até a década de 70, existiam sucuris enormes aqui no Mato Grosso, imagina em 1880, né, cara? Então você tá andando com seu barco e topa em algo que você acha que é um tronco e na verdade é uma sucuri gigantesca no meio do rio, óbvio que você não vai achar que é uma cobra, você vai achar que é um demônio. Imagina a grossura dessa sucuri, caralho. Mas eu acho engraçado aqui a ligação com problemas políticos super locais, como se deve ou não restaurar a igreja matriz da capital. Sabe? É uma parada mega local. Devia estar uma disputa política entre, sei lá, vereadores da cidade, se deve ou não reformar a parada. É porque realmente, na época, isso teve uma repercussão muito grande, porque era uma igreja histórica, de estilo barroco, assim, né? E foi bem naquele ímpeto de modernidade, né? E que surgiu esse movimento para a construção da nova igreja. E a nova igreja é horrível, ela é toda quadrada, parece um caixote, uma caixa de sapatos. Então, na época, teve muita discussão, exatamente. Os puristas que queriam manter as características, né, da igreja antiga e a galera do novo, né, da modernidade, de não sei o que, né. Infelizmente, a modernidade venceu e demoliram a igreja matriz e construíram uma caixa de sapato no lugar dela. Aqui tem denúncia. Caraca, então o minhocão não despertou. O gigante acordou? Não acordou. Ele permaneceu em berço esplêndido. O minhocão gosta de arquitetura tradicional. Pois é. Eu achei os desenhos representativos, os que ilustram o minhocão, extremamente assustadores e me lembraram a minhoca de Duna, né? Sim. E a comparação com o verme é interessante. E aqui recomendar pra vocês um sci-fi clássico chamado Brincadeira. Inédito! O cara recomenda Duna. Toma, Andrei! Eu vou recomendar. Ó, não vou dar spoiler, tá? Porque... Isaac Asimov, fala, Jay. Você vai recomendar aqui pra gente hoje. Isaac Asimov. Com toda certeza. Esse cara novo aí. Eu nem falo o nome desse querido pra não claro, dar porque problema. Você odeia todo. Você é velho, você não gosta. É velho, é branco e fala besteira? Gente, gostaria de agradecer a essa minha mesa de compensado maravilhosa que estou gravando hoje em cima do computador. Filho da puta. Muito obrigado para todos vocês ficarem até aqui. Essa mesa incrível que está aqui com a gente hoje. Lembrando, apoia.se/confidencial para acessar diversas gravações ao vivo. A gravação de hoje não foi ao vivo não, tá, gente? Mas é porque, porra, essa última semana de dezembro, essa última semana de novembro, tá que tá. Mas... você quer entrar aí num grupo incrível de apoiadores do Mundo Freak, lá no Telegram, considere se tornar também um apoiador. E é isso, né? Gostaria de mandar um grande abraço para todos vocês que ficam até aqui. E aquilo, não olhe para trás. A gente vai voltar nas histórias do pé grande e das histórias sexuais, dos encontros sexuais. Aliás, essa pauta aí tá prometida, hein?
Eu gravo agora, se quiser. A sexualidade dos pé grandes seria só o pé grande? Não, porque é regra do L. Todo mundo sabe disso. Falando em seringa, totalmente, tipo, nada a ver com o assunto. Alguém colocou no meu algoritmo de alguma forma a galera tirando a borracha, que fica, tipo, numa cuiazinha, daí a borracha, ela se deposita ali, eles tiram e apertam a borracha pra tirar a água. Daí, tirando leite do pau? Daí, não, não sai leite, sai água. E daí eles apertam assim, daí aquele ASMR. E daí eu fico vendo a borracha. Eu gosto que a Jay começa. Eu não sei quem fui que colocou no meu algoritmo. Não, alguém postou. Horas em loop. Ouvindo a borracha. Alguém postou, tipo, nos stories e eu acabei clicando no perfil. E o perfil é só disso. E eu nunca mais saí de lá. De passar o perfil de uma chinesa no YouTube. Ela é famosíssima na China. Ela é um pouco famosa no YouTube nosso. Ela faz tudo, é isso que ela faz tudo. E ela tem um vídeo dela extraindo a borracha pra fazer móveis e fazer uma cola depois. Os vídeos dela são muito bons. São lindos, nossa. Muito maneiro, né? Vocês começam com um vídeo de apertando borracha, vão terminar nos vídeos de apertando espinha, cravo. Não, para. Bom demais. A parada é o vídeo de tirar unha encravada. Esse é bom demais. Não. É muito bom. Cara, tem uma filipina que eu sigo, sem brincadeira. Ela tira em 7 segundos a unha encravada. Cara, eu vi, você viu, tem um reality show agora sobre isso. Não! Que é um casal. Tem um reality show de unha encravada? Não, de pé, assim, eles consertam o pé da pessoa. Unha encravada, dedo torto, pé rachado. Ah, eu vi o do nariz. O do nariz é tipo um homem falando assim, olha, esse nariz aí que você tem, ou a pessoa tem uma doença autoimune, ou ela usa drogas. Daí, tipo, a menina não tinha metade do nariz, sabe? E não era doença autoimune. É autoimune, viu? Não era doença autoimune. Falando em reality show, rapidinho, isso aí é extra de episódio pra caralho. Achei no Prime Video um reality show de 2019, sei lá, chamado Naked Attraction. É um reality show inglês que chega com a ideia geral assim, ó, esse negócio de aplicativo de relacionamento, ninguém quer saber de nada, porque tu tem que ver seu parceiro pelado. Então o que acontece? Chega uma pessoa, que pode ser tanto já homem confere o tamanho. Eu endosso. As pessoas ficam peladas dentro de um tubo, Jay. E o tubo vai subindo e você vai analisando as partes íntimas da pessoa e julgando ela antes de conhecer a pessoa. Olha, gente, eu concordo. Eu quero ver o tamanho do documento, se for pequeno. É muito constrangedor. Você vê que fica ali a apresentadora, o cara que tá escolhendo quem vai ser o parceiro, as 5 opções, e é muito legal que o segundo episódio é uma menina bissexual. Então é misturado, tem homens e mulheres. E aí é muito engraçado, porque ela fica ali, essa aqui tá mais desbeiçada. Mas essa tetinha desse cara aqui é muito grande. É muito engraçado. E aí depois a pessoa que tá escolhendo também fica pelado. E eles saem de mão dada junto com a pessoa que ela escolheu. Pelada. Mas o que é mais bizarro é a narradora britânica, né, falando com aquele, levando tudo muito a sério. Ela não dá risada, ela não fica constrangida. Então ela, o que você achou dessa canela? O que você achou desse joelho? É assim mesmo. Cara, a gente inventou um drinking game desse show, André. Cara, voltando aqui. Eu endaço, gostei. Voltando pro conversando, mano, o Lucas falando, era a truta de Darwin. Esses dias eu tava editando um livro, isso fica pros extras. Tava editando um livro didático que fala sobre lei de Mendel, Darwin, essas coisas. Ô, cara chato do caralho. Nossa, muito chato. Não dá, não desce pra mim. Boa. Quem, o Darwin ou o autor do livro? O Darwin, eu achei ele um saco. É só um autor de 500 séculos atrás, mas pra Jay ela tem que achar que... teoria, viu? Eu não preciso acreditar. Não tô falando que eu não acredito na teoria da evolução, caralho. Você falou exatamente isso. Tá de prova, tá gravado. Tá gravado. Um homem chato aí que fica falando dessas mentiras, indo contra a lei de Deus. Jamais, gente. Eu também não gosto do Einstein e é isso. Fazer o quê? Ou seja, você renega a física quântica, tá certo. Ele não tem nada a ver com a física quântica, para começo de história. Tá bom, Jay, deixa eu continuar debatendo com a física. Física, por favor. Vamos lá, vamos pro último.
abraço para todos vocês que ficam até aqui. E aquilo, não olhe para trás. Porque a lenda do minhocão... Da lenda do minhocão. Bota essa música na cabeça. Vai Pior que vai ficar essa música, já tava, mano. O coração é quem sabe. Aí já não é o coração não, Jay. Tem que rolar o Naked Attraction Brasil aí, galera. Vamos lá, Tarzan. Gente, sinto muito. Cara, eu não, acho de verdade, uma de ótima verdade. ideia. A minha teoria é, aquele programa não faz nenhum... Ninguém se sujeitaria àquilo. Ninguém se sujeitaria àquilo. Eu me Você acha que é sujeitaria. tudo pago? Não na posição de escolher, na posição de estar lá pra ser avaliado. Aquilo ali é modelo. A galera Você acha que é tudo pago? cachê. Com certeza, gente. Que isso, você fica lá com o pau de fora e a pessoa fala, não, esse aqui tá meio desbeiçado. Porra, teve um que falou da unha do pé, do dedão do cara. Bicho. Teve um que tava aqui, o cara curtia BDSM e ele tava falando das paradas que ele tinha de BDSM na casa dele e a galera desistiu dele. No final ele escolheu a mina e a mina não quis fazer o date com ele, porque no final rola um date entre você e a pessoa que você escolheu, e a mina não quis fazer o date com ele por causa das paradas do BDSM que ele falou. Mano, provavelmente um monte de cabo de choque elétrico, essas paradas aí. Caraca, a Jay ficar... tem muito preconceito com o BDSM, caralho. Não. Às vezes não o cara só curte um tapa, Jay, um tapinha na bunda. Eu não tô fazendo kink shame, pelo amor de Deus, caso isso vá pros créditos. Mas pra galera ficar com medo, ele devia curtir umas coisas pesadas, gente. Eu acho esse rolê de dar choque uma ideia de jirico, porque pra ir pro hospital, 2 palitos. É um programa britânico. A parada é só essa. Eles têm SUS lá, não, tudo bem. Não, o choque é só pelo pelado mesmo. Tipo, um programa britânico, assim. Porque o britânico, ele é super... Certinho, é quase o canadense da Europa. O britânico é um canadense. Nossa, chega. Assim como a Itália é o Brasil da Europa, chamamos o Canadá da Europa agora. Perfeito. Vai brincando aí, ó. Vai. Lucas Minhocão, parte 2. Gente, deixei no drive. Onde? Ponta de P3. Onde você deixou o drive? No QG lá, no QG, open lá. Beijinho pra legal, vocês, beijo. gente. Adorei gravar Beijo, com gente. vocês. Bom descanso. Até mais. Falou, gente. Até mais. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.